Axé, pessoal. Não sei se o áudio vai estar 100%, não sei se a imagem vai estar 100%, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre um assunto interessante, né? Eu estou sentado no trono do grande mestre de capa preta, né? Mas, enfim, a gente vai falar de Exu e me mandaram uma pergunta até interessante. Patrick, o meu Exu não dá gargalhada. O que pode ser? O que será? Por que o meu Exu não dá gargalhada? E olha, vamos lá, porque falar sobre gargalhada de Exu é simples, mas também um pouco complexo, porque a gargalhada de Exu é uma característica muito marcante desta linha de trabalho, no qual são os Exus. Então, a gargalhada de Exu é algo muito marcante dentro dos terreiros e muito marcante também para os médiuns, tá? Aí, quando isso não ocorre, é claro que muitos médiuns ficam se perguntando o porquê que o Exu não dá gargalhada. Deixando bem claro que isso não está... Deixando bem claro que isso não está referente apenas a Exu, tá? Mas também está agregado a pombagira, tá? Porque pombogira também dá gargalhada e às vezes muita gente confunde, né? Ah, não, mas quem dá gargalhada é Exu. Pombogira também dá e Exu Mirim também dá gargalhada. Então isso é uma característica muito marcante da linha de Exu. E antes de eu explicar para vocês o porquê alguns Exus, quando chegam, não dão gargalhada, eu tenho que explicar o que é a gargalhada de Exu. É claro que eu vou explicar de forma um pouco resumida aqui para vocês, tá bom? Lembrando, de forma resumida, vou trazer alguns fundamentos básicos. A gargalhada de Exu pode conter diversos fundamentos e significados, viu, pessoal? Um dos primeiros significados é mostrar o poder, a energia e a força daquele Exu. Por isso que quando o Exu chega, ele dá uma gargalhada um pouco mais alta, com um tom um pouco acima, mostrando a sua força, a sua soberania, a sua energia. E isso, é claro, que vai auxiliar para firmar a casa, firmar o terreiro no qual o Exu chegou, trazendo mais energia para o trabalho, e também para promover a limpeza energética, como, por exemplo, afastando espíritos obsessores. Então a gargalhada de Exu também vai funcionar como uma forma de intimidação para espíritos obsessores que possam estar trabalhando. Olha que interessante, né? Agora, além disso, a gargalhada de Exu também tem como um dos focos principais auxiliar na incorporação. Quando o Exu ele dá gargalhada, normalmente ele aumenta a vibração do corpo físico do médium, consequentemente auxiliando ali para que aquela incorporação seja um pouco mais firme, forte. Então ele também, através da gargalhada, ele também está trabalhando, né, com o médium. Normalmente as pessoas falam que quando isso ocorre, né, o Exu está trabalhando com o chakra da laringe do médium. Então, olha para você ver, isso aqui foi o básico, o que eu citei, alguns fundamentos básicos, pois vai conter diversos outros significados. Mas esses que eu citei aqui são os mais simples e os mais comuns, tá? De uma forma rápida para você entender. Então é por isso que a gargalhada de Exu ela é muito importante e ela contém diversos significados. Só que aí a gente vai para aquele outro porém. A gargalhada de Exu ela também não é à toa, tá? Exu não vai dar gargalhada à toa, sem sentido, ou seja, sem uma necessidade. O Exu ele só dá essa gargalhada quando há necessidade. Então vamos dar um exemplo. Às vezes o Exu chega no terreiro tá brando, tá tudo ok, enfim, e o Exu não vê essa necessidade de dar uma gargalhada, porque às vezes o médium já tá firme, enfim. Então, ele não vai dar uma gargalhada. Alguns podem achar estranho, mas por que o Exu não está dando gargalhada? Porque simplesmente ele não viu a necessidade de chegar no terreiro dando esta gargalhada. Isso não quer dizer que o Exu deixou de estar firme ou que o Exu não é Exu. Então,
Provavelmente você já escutou alguém dizer que gargalhada de Exu não é à toa, e realmente, então quando ele dá a gargalhada, vai ter um propósito, vai ter um sentido. Caso o Exu perceba que não há esse propósito, não há esse sentido, então ele não vai gargalhar, ok? Até aí tudo bem. Aí a gente vai para um outro fator que é muito interessante. Primeiro a gente tem que saber separar a gargalhada de Exu, tá? Da risada ou sorriso de Exu. Porque sim, tem diferença. A gargalhada é algo mais estrondoso, ou seja, com o tom muito mais elevado, é algo mais alto, mais firme e mais forte. Diferente da risada, quando o Exu acha algo engraçado, quando o Exu está conversando com alguém e dá uma risada. Às vezes a risada ela não vai trazer necessariamente um fundamento espiritual. A risada simplesmente vai ser algo ali que o Exu sorriu, deu uma risada de forma espontânea. E sim, o Exu ele pode dar risada, gente. É algo totalmente comum. Como qualquer outra entidade pode sorrir, pode dar risada. Tá? Então isso também pode acontecer com o Exu. Então às vezes o Exu está rindo e não gargalhando. E uma coisa interessante para a gente poder separar isso, que a gargalhada de Exu, normalmente o Exu dá essa gargalhada em momentos específicos. Às vezes quando chega, às vezes quando está realizando um certo trabalho, ou às vezes quando está conversando diretamente com alguém. Então ele dá essa gargalhada com um tom mais alto, né? Como se fosse uma coisa mais marcante. Agora, um outro fato. Mas e aqueles Exus que realmente não dão gargalhada? Porque sim, tem Exus que não dão gargalhada. É claro que a gargalhada é algo marcante da linha de Exu, porém existem alguns Exus e algumas pombogiras que não dão gargalhada. Patrick, então quer dizer que o Exu que não dá gargalhada é um Exu falso? É um Exu mentiroso? É um Exu que ainda não está firme? E não. Por quê? Porque cada entidade vai ter a sua característica individual particular. Quando o Exu não dá gargalhada, deixando bem claro que eu expliquei lá no início para vocês um pouquinho do fundamento da gargalhada, o Exu provavelmente ele vai substituir essa gargalhada por um outro tipo de fundamento. Um exemplo, se o Exu ele não dá gargalhada, porque tem Exus que não dão gargalhada, às vezes para ele mostrar que ele chegou, para mostrar a força, para mostrar a energia na qual ele incorporou, quando ele chega, ele pisa firme no chão, ele dá umas pisadas firmes no chão, tá? Isso também é um ato, né, da mesma forma de uma gargalhada, para trazer vibração, e por aí vai indo. Tem alguns Exus que ao invés de gargalhar, eles dão um grito, sim, como se fosse um brado. É um pouco difícil da gente encontrar Exus assim, né, que dão um certo brado, um certo grito, mas encontramos. Então é quase o mesmo sentido da gargalhada. Às vezes quando o Exu chega, ele dá aquela encurvada, ou ele dá aquela pisada firme no chão, ou então ele dá uma rosnada muito alta. Isso tudo, gente, traz praticamente quase o mesmo fundamento de uma gargalhada. Então, mesmo que um Exu ele não traz no fundamento dele uma gargalhada, ele vai trazer outros tipos de fundamento. Então, às vezes ele não vai chegar gargalhando, mas vai chegar pisando firme, mas vai chegar dando um brado, vai chegar dando um grito, falando mais alto. Tudo isso trazendo um fundamento. Então a gente não pode generalizar e dizer que um Exu que não dá gargalhada é um Exu que está fraco e precisa de firmeza. E na verdade, não. Primeiro, que gargalhada de Exu não é à toa. E segundo, que tem Exus que não dão gargalhada. Isso faz parte do particular de cada entidade. Então vocês compreenderam um pouquinho sobre esse assunto? Espero que sim. Mas é claro, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com um amigo e deixar nos comentários aí se você conhece
um Exu que não dá gargalhada. E se você conhece aí um Exu que dá um brado, um grito, é difícil encontrar. Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Mas pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.